Você já entrou em uma casa e sentiu aquele climão? Ou entrou em uma casa e sentiu, nossa, não quero mais sair daqui? Pois é, talvez isso não seja apenas pela decoração. Pode ser que nesta casa tenha o Feng Shui. E antes de você pensar, é aquela coisa de colocar plantas e cristais na casa para trazer boa sorte, blá blá blá. Calma, hoje eu vou te mostrar que o Feng Shui é muito mais velho, muito mais sábio e muito mais interessante do que isso. E vou te contar uma coisa que quase ninguém fala. Feng Shui não é religião. Se prepara que hoje nós vamos demonstrar para você o Feng Shui parte por parte. Antes de tudo, nós vamos falar sobre o que é o Feng Shui. A palavra Feng Shui significa literalmente vento e água. E não é um nome aleatório, místico, só para soar bonito. Vento e água, para os antigos chineses, são as duas forças mais poderosas da natureza que moldam a paisagem. Transformam montanhas, desenham os rios. Essas duas forças decidiam até aonde a terra era fértil ou seca. A ideia central do Feng Shui é muito simples de entender. O ambiente ao seu redor influencia diretamente a sua vida. O jeito que a casa é construída, as cores que você escolhe colocar na sua casa, para onde a porta de entrada é virada, como que nasce o pôr do sol, como que termina o sol, como é a disposição dos móveis. Tudo isso, segundo o Feng Shui, afeta diretamente uma energia chamada Qi, a energia vital da vitalidade e da prosperidade, que seria uma espécie de corrente vital, de fluido vital, que circula por tudo. O Qi, ele circula dentro de cada um de nós e na natureza. E ele é extremamente organizado. Ele é tão organizado que o homem não precisa estar na natureza para a natureza se estabelecer no planeta. Isso é muito legal. O Qi, ele é tão essencial que quando ele está desequilibrado dentro das nossas casas, nós ficamos doentes. E quando o Qi está desequilibrado dentro do nosso corpo físico, nós também adoecemos. Pensa assim, se o Qi está organizado, fluindo livremente, nós temos saúde, vitalidade, disposição, energia e não procrastinamos. Isso dentro de nós. Agora, se esse fluxo está estagnado, ficamos doentes. Agora, você acha mesmo que isso não acontece dentro das nossas casas? Se o Qi está fluindo muito bem dentro da sua casa, você descansa melhor, consegue produzir, você tem criatividade, a sua casa é um porto seguro para a saúde e para bons relacionamentos. Agora, se o Qi está estagnado, ai, ai, ai. É doença, é briga, é discussão, é coisas quebrando toda hora. E como que a gente vai fazer o Qi circular de uma forma adequada dentro dos nossos espaços? Nós vamos manipular o Qi baseado em estudos para que nós mesmos colocamos esse Qi fluindo de forma ordenada dentro dos nossos espaços. A gente também consegue colocar o Qi de forma ordenada dentro do nosso corpo quando a gente se alimenta bem, quando nós estamos em contato com a natureza, quando nós não estamos tão estressados, quando praticamos atividade física. Agora pensa o seguinte, a gente consegue manipular o Qi dentro do nosso corpo. Nós também conseguimos fazer isso dentro das nossas casas. O Qi adequado, ele melhora o nosso sono, a nossa saúde, principalmente a prosperidade e os relacionamentos. É basicamente aquela crença de que se o espaço está saudável, a minha vida está saudável. Se o espaço está doente, desequilibrado, vai acontecer o mesmo comigo, porque a casa é o reflexo de quem somos ou de como estamos. E aqui dá para entender porque tantas pessoas confundem o Feng Shui com decoração, com arquitetura, com religião, mas o Feng Shui nasceu para muito além disso. Uma coisa que é importante vocês saberem que o Feng Shui, ele nasce de uma pseudociência da observação dos antigos chineses. Lá na China, há milhares de anos, milhares antes mesmo da vinda de Cristo para cá, há mais de 5.000 anos. Os chineses, através da sua observação, começaram a perceber que dependendo do lugar aonde eles faziam as suas plantações, como arroz, soja, antes mesmo de existir a bússola, existia essa observação. Quando eu planto o arroz em um determinado solo virado para uma determinada direção, acontece a prosperidade. Quando eu planto o arroz ou a soja ou qualquer outro tipo de planta em determinado local, não cresce, não prospera. O que está acontecendo? E foi aí que eles começaram a desenvolver uma tal de bússola mágica. Essa bússola fazia com que eles mapeavam a sua agricultura. Para quê? Para que eles pudessem entender aonde plantar de forma mais adequada a sua vegetação. Eles pensavam assim, aonde o sol nasce é o melhor local para a plantação. Aonde o sol se põe é o pior. E a partir daí, nasce a pseudociência da observação do Feng Shui. É claro que nós estamos falando de energia, de observação, de pseudociência. Naquela época, os primeiros registros mostram que os chineses, para construir os seus edifícios, as suas casas, eles utilizavam esta mesma técnica que eles utilizavam lá na agricultura para construir as suas casas. Os chineses, eles eram observadores do céu. Eles usavam as estrelas para alinhar a cidade inteira com uma precisão impressionante. Templos, palácios, edifícios, e mais tarde, até a cidade proibida de Pequim
foram erguidas segundo os princípios do Feng Shui. E olha que interessante, isto era um segredo que ninguém sabia. Era guardado às 7 chaves pelos mestres que passavam esses ensinamentos somente para os seus discípulos, de geração em geração. Isso explica porque hoje é tão difícil reconstruir a história exata do Feng Shui. Grande parte desta pseudociência nunca foi escrita, apenas sussurradas de mestre a mestre, de discípulo a discípulo. O Feng Shui atravessou dinastias inteiras, sendo aperfeiçoado, ganhando escola de diferentes pensamentos, diferentes ferramentas como a bússola Luopan. O Feng Shui foi utilizado tanto para orientar as construções das casas, dos edifícios, tanto para construir os seus túmulos. Segundo a China, a depender do lugar que os seus mortos estão enterrados, eles têm uma boa passagem ou uma má passagem. Porque para a cultura chinesa, o mundo dos vivos, quanto o mundo dos mortos, ambos precisam estar em harmonia perfeita. Existe até um momento sombrio na história, durante o regime comunista, que o Feng Shui foi perseguido e proibido na antiga China, visto como uma superstição atrasada. Mesmo assim, ele sobreviveu até os dias de hoje. Foi aprimorado, construíram escolas de Feng Shui, e essa pseudociência e esse estudo foi espalhado por toda a China, pelo Japão, até vir para o Ocidente. E o mais engraçado é que essa pseudociência voltou com força total, principalmente quando a China se abriu economicamente. Curioso que, como uma prática que foi proibida por lei, não conseguiu desaparecer, pelo contrário, construíram cidades, prédios, casas baseado nesse estudo. Chegou a hora da gente desmistificar a confusão que existe sobre o Feng Shui. O Feng Shui, ele não é uma religião. Ele não tem um Deus, ele não tem um templo, ele não tem uma fé, ele não faz promessa de salvação, ele não pede que você faça nenhum tipo de doação, ele não pede nenhuma adoração, nada. Porque a religião, qualquer religião, pede todos esses processos que eu acabei de dizer. O Feng Shui não. Ele fala, analisa a sua casa, observe as coisas do seu espaço, observe aonde o sol da tarde ou o sol da manhã se põe, organiza, faxina a sua casa, limpa, deixa tudo organizado, porque você precisa ter harmonia no seu ambiente. Ou seja, não tem nada a ver com religião. E por que as pessoas confundem o Feng Shui com religiões? Porque ele tem raízes taoístas, filosóficas, e estão ligadas a um processo na China chamado I Ching. Esse sistema funciona como um sistema de regras práticas para o espaço, para a energia, para o equilíbrio, para a harmonia. E essas regras não têm nada a ver com doutrina religiosa. Você pode ser católico, ateu, budista, evangélico, umbandista, e ainda assim querer harmonizar sua casa, né, gente? Uma coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte, que a pseudociência, porque a ciência ainda não conseguiu medir energia, ela não conseguiu medir ainda, por que eu entro nessa casa e me sinto bem? Por que eu entro, quando eu estou na natureza, eu me refaço? A ciência não conseguiu aparelhos suficientes para isso. Então algumas pessoas acreditam que isso é picaretagem. Nossa, não tem nada a ver. Colocar uma cor, uma planta, um cristal, mudar a posição dos móveis, que isso vai melhorar a minha vida. Que as pessoas não acreditam nisso, porque não tem aparelho científico concreto para medir a energia do espaço. Porém, todavia, existe uma ciência inteligente, que é a ciência do sentir, que é a ciência do compreender. Se eu coloco coisas harmoniosas na minha casa, se eu melhoro a iluminação, se eu faço uma limpeza, precisa ter aparelho para você perceber que você vai se sentir melhor no ambiente. Agora, entra num ambiente sujo, feio, mal cheiroso, com as coisas todas desorganizadas. Não precisa também ter aparelho para você falar, aqui não é legal. Então, essa é a questão que as pessoas confundem o Feng Shui com religião ou com picaretagem. E tudo isso é importante vocês saberem, que é o seguinte, o que a gente faz quando a gente estuda o Feng Shui? A gente começa a compreender as energias Yin e Yang, duas forças da natureza, que elas estão acopladas em tudo. O universo tem a energia Yin e Yang. A energia Yin representa a lua, o escuro, a introspecção, o frio, a quietude, o feminino e o passivo. Já a energia Yang representa o calor, o sol, o masculino, o movimento, o ativo e a energia do fazer. É importante frisar que na natureza essas duas forças se encontram e elas são harmonicamente de forma perfeita. O sol vai embora, o calor vai embora, a claridade vai embora e entra a escuridão, o frio, a lua. A gente não fica mais introspectivo quando cai a noite? Quando tá de dia a gente tá blá 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 blá. Quando tá de noite a gente fica mais silencioso porque a gente está indo repousar. Isso acontece na natureza, sem a intervenção do homem. Vamos pensar, em uma floresta existe a sombra e a luz. Também tem o silêncio e o barulho. Tem coisas vivas, crescendo, florescendo, e outras morrendo, apodrecendo. Esse apodrecimento alimenta o solo, o dia
vira noite, a noite vira dia, e ela faz tudo isso sozinha, há milhares, há bilhares de anos. Antes de qualquer ser humano vir aqui dar qualquer palpite, isso já existia. E a gente não sabe nem como isso funciona direito. O problema é que a gente saiu da natureza, os homens viviam da natureza, né, gente? A gente saiu da natureza e nos fechamos em caixas, em construções extremamente fechadas. E uma casa fechada vai ter que gerar luz artificial. Nós construímos casas de concreto para morar, luz artificial, móveis que tiraram da natureza também é colocado dentro dos ambientes. Ou seja, a nossa casa é totalmente artificial. Apesar de todos os móveis e tudo que está dentro da nossa casa fazer parte da natureza e ser manipulada pelo homem. É importante que a gente entenda que neste ambiente artificial, energia yin e yang, elas precisam ser manipuladas. Esse equilíbrio perfeito que existe na natureza não é possível existir na nossa casa se a gente não manipular. E aí, aonde entra o Feng Shui. O Feng Shui nos ensina a recriar este equilíbrio de forma inteligente dentro dos nossos espaços. O equilíbrio que há lá fora sem a manipulação do homem precisa ser recriado dentro com a manipulação do homem. E por isso que é extremamente importante você entender sobre cores, para você colocar de forma intencional na sua casa as cores que vão te favorecer e não colocar aquelas cores que vão te prejudicar. Outra coisa que o Feng Shui fala, colocar plantas, trazer a natureza para dentro dos seus espaços. As plantas são praticamente um atalho da natureza. É o equilíbrio perfeito colocado dentro dos nossos espaços. Cada planta representa vida, crescimento, ela traz a energia do elemento madeira, ela traz a energia do elemento terra, fora que as plantas melhoram significativamente a circulação de ar dentro do seu espaço. Além de melhorar a qualidade do ar, elas trazem um efeito calmante e um efeito de vitalidade. Uma casa que tem planta tem vitalidade. E é importante você saber qual é o tipo de planta que você precisa ter na sua casa para trazer essa influência. Os cristais. Os cristais estão também relacionados ao Feng Shui. E ele está diretamente relacionado ao elemento terra. Quando você coloca cristal dentro da sua casa, você está trazendo estabilidade, solidez, um chão firme, energético, porque o cristal tem muita energia. É importante, cada tipo de cristal traz uma vibração, e se você entende, estuda sobre isso, você traz a vibração correta para você descansar, ou para você ter criatividade, ou para você resolver problemas. E não é à toa, né, gente? Quem fez os cristais? Fala pra mim. Deus, ele que fez o cristal. O cristal não é feito pelo homem. Então a gente pega o cristal que está na natureza e põe o cristal dentro da nossa casa. É sobre isso. Água e movimento. A casa tem muita água. É água no banheiro, é água na cozinha, é água na lavanderia. É importante entender esse fluxo desse movimento e trazer elementos como cobre ou outros tipos de elementos junto a essa energia da água para trazer o equilíbrio, para trazer o fluxo de energia melhorada da rua para dentro do seu lar. Organização e circulação. Por que o Feng Shui fala sobre posicionamento de móveis? Porque às vezes a gente não tem um entendimento de que um móvel ele precisa estar posicionado de uma forma que as pessoas consigam circular, que o ar da casa consiga circular. Tem casas que enchem de móveis, a casa fica sufocada, fica escura. Não é legal para você. Você se sente sufocado numa casa que tem um monte de móveis ou que tem os móveis posicionados de um jeito que não traz o fluxo energético. E a organização, né, gente? A organização é essencial. Uma casa desorganizada não flui energia chi, somente energia chá, que é assunto para outro vídeo. Então, veja só, tem alguma coisa a ver com religião? Falar de plantas, cristais, iluminação, organização de móveis, circulação de ar. Outra coisa que o Feng Shui fala, iluminação. Gente, nós precisamos iluminar e deixar o ar circular. A gente precisa abrir janela, portas todos os dias, senão a casa fica mal cheirosa e fica sufocada. A gente tem que deixar o fluxo de energia sair e voltar. Nós precisamos iluminar a nossa casa, e aqui me desculpem os arquitetos que amam a luz quente em quase todos os ambientes. Para o Feng Shui, alguns ambientes precisam ter luz fria, extremamente fria, para ampliar o Qi do espaço. Como banheiro, sala, cozinha. É claro que a luz quente ela vai trazer aquele aconchego, e é importante você ter as duas, mas não deixar somente luz quente nos ambientes. É preciso fazer uma brincadeira ali entre luz fria e luz quente, porque a luz fria ela vai trazer para alguns espaços específicos, que nesse canal eu vou contar para você, ela aumenta, amplia a energia Qi. E tem alguns espaços essenciais que nós temos que ter a energia Qi bombando. A gente tem que trazer essa luz artificial para dentro do espaço. E um desses espaços, que eu já vou dar um spoiler aqui, é o banheiro. Banheiro com luz quente não é legal. Então, resumindo essa viagem, o Feng Shui nasceu há milhares de anos através da observação dos chineses, dos seus mestres, passado de discípulo a discípulo, trazendo uma inteligência relacional e ambiental para a sua construção, para a China inteira. Praticamente tudo foi construído baseado nessa observação, e não é à toa que a China é uma potência de pessoas inteligentes. Lá tudo funciona, lá tudo é organizado, lá nasce as maiores tecnologias, tudo isso porque eles vivem em ambientes harmônicos. E o mais legal é que quando a gente trouxe o Feng Shui para cá, para o Ocidente, as pessoas não acreditavam muito nele. Só que você não precisa acreditar, porque ele não é místico, ele é material.
Quando você coloca uma planta, um cristal, quando você coloca a iluminação, tudo muda ao seu redor. Você não precisa acreditar. Basta você ir agora na sua casa, faz uma faxina naquele guarda-roupa seu que tá caindo aos pedaços, um monte de roupa velha, tira tudo, organiza, limpa, deixa bem cheiroso pra você ver se você não vai se sentir mais leve. Tira aquele monte de pote sem tampa que tá na sua cozinha pra você ver se você não vai se sentir mais leve. É sobre isso que o Feng Shui fala. Faz uma limpeza, troca aquela iluminação que tá fraquinha, sabe, na sua cozinha, que tá fraquinha no seu quarto, que você entra no ambiente, parece que tá escuro. Tira tudo isso de lá pra você ver. Muda a iluminação pra você ver se você não vai se sentir melhor dentro do seu espaço. E o mais legal de tudo é que você não precisa acreditar no Feng Shui. Compra uma planta e coloca na sua sala, no seu banheiro. Compra um cristal bem bonito e coloca em algum ambiente da sua casa. Deixa a sua casa mais verde, mais clara, mais limpa, mais cheirosa, que você vai sentir a energia melhorar no seu ambiente. É sobre isso que se trata. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no meu canal. Meu propósito de vida é trazer a natureza para dentro dos lares, para dentro da minha casa e para dentro da casa de cada um de vocês, de forma intencional e inteligente. Aqui na descrição desse vídeo eu também tenho vários materiais que você pode já começar a beber da fonte do Feng Shui. Tem um curso de Feng Shui completo. Eu tenho um livro digital sobre cores, cristais, como harmonizar um banheiro, um quarto, uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de estar. Gente, vocês vão ver, são coisas muito simples, mas que fazem uma diferença gigantesca no momento que a gente está no nosso ambiente e nós trazemos realmente de forma intencional aquela vibração, aquela coisa boa. Aproveita. A sua casa é o seu bem mais precioso. Você lutou uma vida inteira para ter uma casa. Se você não sente harmonia, estuda. Tudo preço acessível aqui, nada caro. Ou me segue nesse canal, porque nesse canal eu vou te dar esse conteúdo gratuitamente, mas você vai precisar me seguir para você receber as notificações e ir recebendo esses conteúdos. Meu propósito de vida é esse. Eu tenho um outro canal chamado Hospital da Alma, é a minha clínica de terapia holística, onde lá nós falamos sobre saúde mental e saúde emocional. Siga a gente lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos mergulhar no passo a passo, por onde eu começo a harmonizar a minha casa, transformar o meu ambiente, a colocar a energia yin yang de forma intencional, manipulada por mim, do meu jeitinho, dentro do meu espaço. Então, no próximo vídeo a gente vai falar para você o que você precisa tirar da sua casa e como você começa a harmonizar o seu espaço segundo essa maravilhosa ciência oriental. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.